Fala turma, sejam muito bem-vindos ao nosso 8º Fórum de Engenharia de Software da Arbeit Studio. Hoje o papo é sobre algo que muitas vezes passa batido no dia de programador, a comunicação. A gente pensa que o trabalho é só código, mas se parar para pensar, a maior parte do tempo vai em outras coisas. Escrever issues, revisar pull requests, participar de reuniões e até defender uma solução técnica. Ou seja, saber se expressar importa tanto quanto saber codar. E a ideia de hoje é bem simples, trocar experiências, trazer exemplos práticos e pensar em hábitos que ajudam a desenvolver essa habilidade no dia a dia. E para se comunicar com a gente estão aqui hoje o Guilherme, o Marlon, a Isa, o Gabriel e o Cassiano. Antes de falar de técnicas, vamos puxar alguns exemplos práticos. Quem nunca pegou uma issue mal escrita, título genérico, tipo erro no cadastro, sem contexto, sem passo de reprodução? Resultado: atraso, retrabalho e frustração. Ou quando a gente precisa defender uma proposta técnica, se não conseguimos explicar bem, com dados, com comparações objetivas, muitas vezes a ideia simplesmente não anda. E até no code review, em vez de escrever esse código tá ruim, o que quase sempre gera uma resposta defensiva, é bem mais produtivo explicar o que pode melhorar e por quê. Então eu quero ouvir de vocês, qual foi a última vez que a comunicação clara ou mal feita impactou diretamente no seu trabalho? Começa aí, Cacico. Caralho, peraí, não sei. Tô pensando. Eu lembrei de uma piada só. Do Corra que a polícia vem aí, de comunicação. Que a mulher tá descrevendo o suspeito e ela fala assim... Ah, ele é um homem caucasiano, de bigode, mais ou menos 1,85. E daí o policial fala, nossa, que bigode grande. É pior que parece muito especificação, né? Tipo, comunicar com um programador, porque às vezes você leva o negócio meio literal demais, né? Exatamente. Tem aquela piadinha também, né? Vai no mercado e compre ovos, sei lá, uma dúzia de ovos, se tiver leite, traga 2, né? Aí você traz 2 ovos. Sim. Eu lembro na Snow, quando eu ia no banheiro, né? Quando a gente ia no banheiro, é foda. Quando eu ia no banheiro, tinha uma placa lá. Essas coisas, cara. Eu lembro que tinha uma placa que todos os dias me incomodava, que era não urine no chão e na pia, eu acho que era, né? E você ficava assim, então posso mijar em um ou outro, só não posso mijar nos dois. Sempre que eu tava no banheiro, eu ficava... Sozinho. Esse é tipo aquela lógica que ficou aberta, né? Se alguém introduzir um terceiro caso, vai quebrar, tá ligado? Sim. Faltou o famoso retornar cedo, né? Tipo, cara, mija na privada, acabou, tá ligado? Retorna, caso, sai da função. É o caso base, né? Se tem privada, mija e vai embora. E alguém conseguiu lembrar alguma coisa aí em que a comunicação, algum caso, né, melhor dizendo, em que a comunicação bem feita ou mal feita impactou no trabalho? Isa, você tem algum caso aí de falando com a cara lá, são meio ruins de comunicação. Sim, é complicado porque eu tenho que desenhar tudo para eles e às vezes eles me mandam umas coisas que eu não entendo. É tipo o negócio da placa do banheiro, então a contabilidade eu tenho que prestar muita atenção no que eles mandam e no que eu mando para eles. Mas um caso em específico eu não vou lembrar de cabeça, porque toda vez que eu tenho que falar com eles é um parto. É um trauma, né? O cérebro apaga depois. Cara, tenho vários casos, não um específico, mas um apanhado geral de casos com esse último projeto. Mas principalmente em relação à comunicação por e-mail, né, para alinhamento e tal. Então, às vezes a gente como desenvolvedor acha que, né, a vida é só programar mesmo e acabou a função, não é lida com clientes, né? Acha, né, que como desenvolvedor a gente só programa, né, só desenvolve e acaba nisso. Não é realidade, né? A gente tem outras atribuições, a gente lida com clientes, né? Com várias pessoas envolvidas. E nessa última experiência, né? Eu lidei com comunicação, né? Diretamente com os clientes, com os envolvidos ali no projeto. E, cara, foi muito complicado, foi muito caótico, na verdade. Muitas coisas ali atrasaram por causa da comunicação, né? Coisas que não se alinhavam ou foram alinhados e realinhados novamente depois, tudo por falta de comunicação mesmo.
uma comunicação caótica, né? Principalmente em relação a threads de e-mails que ficavam misturando assuntos e você não obtinha retorno, né, sobre as coisas que você perguntava, e isso acaba atrasando muito ali o projeto, né? Então foi uma experiência muito ruim nesse sentido. Específico, deixa eu ver Alguma situação que você lembre, tipo, uma troca de mensagens ali que acarretou nisso? Teve um e-mail que eu mandei, foi bem logo quando a gente lançou o sistema ali para testes, né, para homologação, que quando o sistema estava pronto para homologação, eu escrevi um e-mail ali para todos os envolvidos, falando, o sistema está pronto para testes, aqui tá os credenciais para acesso, e tem as seguintes situações que ainda não foram resolvidas, que são problemas que já são conhecidos, né, e eu elenquei, ele fez uma lista dos problemas conhecidos. Em paralelo a isso, eu escrevi um outro e-mail para um outro envolvido para resolver um desses problemas, né, e eu estava tratando direto com ele, que era uma questão de pagamentos ali, que eu comuniquei ele para a gente resolver um desses problemas relacionados ao pagamento. E teve algumas pessoas que estavam fazendo o teste que, enfim, acho que não leram direito ali o e-mail e tal, se confundiram, que viram ao testar o sistema, né, fazer a homologação ali, eles relataram um problema que eu já tinha falado no e-mail anterior, e ainda escreveram no e-mail errado, no e-mail que eu tava falando sobre um outro problema. Então, eles erraram 2 vezes. Erraram a thread de e-mail e falaram sobre um problema que eu já tinha comunicado, sabe? Então, esse foi um caso ali que a comunicação foi difícil. E daí, qual foi o resultado disso? Eu tive que reforçar a comunicação, detalhar mais ali ainda sobre o problema, né? Eu reforcei que era um problema que já tinha sido mapeado e ele já estava ali, né, para ser resolvido. E também alinhei com ele sobre, se caso ele encontrasse outros problemas, ele respondesse no e-mail correto, né? Não que aquele outro e-mail que ele respondeu era adicionado a outro assunto, né? Boa. Basicamente, retrabalho, frustração. Exatamente. Boa. Mas alguém aí tem um exemplo que lembrou de dificuldade na comunicação? Ou pode ser um caso positivo também, que alguma comunicação clara, objetiva fez diferença e tal, ajudou. Cara, é difícil lembrar de um caso específico, assim. Tipo, com o que aconteceu inúmeras vezes, com certeza absoluta, né? Principalmente de interpretação de requisito. Esse é um caso específico, não me vem à mente, assim. Uma coisa que foi muito errada. Difícil dar detalhe. Eu tenho uma, lembrei de uma agora. História mais meio engraçada, assim. Eu entrei numa empresa logo no começo do ano, assim, e foi mais ou menos na semana de planejamento daquele quarter, né? Daquele trimestre. E caí de supetão, assim, numa reunião e tal de planejamento, e óbvio que eu não tinha a menor ideia sobre nada que estava acontecendo ali, né? Na primeira semana da empresa, não sabia nada, nem o roadmap. Opa. E aí eu lembro que a gente tava elencando as prioridades e tal, e uma das coisas que foram faladas ali pela equipe de desenvolvimento foi que a gente ia desprender uma energia para atacar o backlog de bugs, né? Mais ou menos dito assim, né? Então, esse trimestre a gente vai segurar um pouco o desenvolvimento de algumas features porque a gente precisa pagar a dívida técnica, né? O papo de sempre. Beleza. Só que quem estava anotando as coisas para fazer a apresentação ali, para levar para a alta liderança, era um outro cara de fora da área, assim. E aí, beleza. Passa-se um tempo e tal. Chega a reunião de apresentação dessas coisas. E aí esse cara tinha ficado responsável por fazer ali o PowerPoint do departamento de TI. Tava assim, acabar com todos os bugs. E quando viu essa parada no slide, ele ficou fudido. Porque ele tinha plena certeza que isso era, tipo, completamente ridículo, tá ligado? Completamente inalcançável, assim, tipo, você tá maluco, cara? Como você acabar com todos os bugs? Tipo, é possível, tá ligado? Só se vocês nunca mais fizerem nada, congelarem o sistema hoje, só corrigirem bug pra sempre. Tipo, quem que foi, sabe? Ele não falou com esses próprios, mas a vontade que ele tava era de falar assim, quem que foi o imbecil que escreveu isso, sabe? Olhando pra gente, é lógico, né? Que a gente não ia falar, foi o cara ali que não sabe nada que escreveu isso. Cara, a gente ficou com aquela cara de cu, assim, não, veja bem, né? Foi um problema de comunicação. Lembrei dessa porra agora. Daí, lógico que o trimestre passou, a gente tinha matado 3 bugs e introduzido mais 1000, né?
É o preço, né? Trocamos 3 conhecidos por 6 desconhecidos. Cada bug conhecido vale 2 novos. Exato. Boa, então vamos seguir para o próximo bloco aqui. Comunicar bem não é dom, é habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser treinada. No nosso contexto, isso aparece em vários pontos. Um commit bem escrito, que deixa claro o que mudou. Uma issue bem estruturada, que já antecipa dúvidas. Apresentar uma ideia em uma reunião, começando pelo problema e só depois chegar na solução. Ou até uma escuta ativa, quando a gente confirma o que o outro quis dizer antes de responder. São detalhes pequenos, mas fazem muita diferença. E eu queria ouvir de vocês, o que já ajudou vocês a se expressarem melhor dentro do time? Então a gente está falando de dicas, coisas que vocês tentaram, conscientemente ou não, coisas que vocês repararam que fez diferença e tudo mais. Marlon, quer tentar puxar essa? Tem uma... Tipo, basicamente na construção de issue, assim, de relatar um bug, alguma coisa, eu tô tentando ser meio que imparcial na escrita, assim, no sentido de escrever ela sem... Tentando escrever o problema sem ter conhecimento da causa, ou sem deixar que o conhecimento de tal regra, de tal coisa, afete essa minha escrita, né? Quando eu lembro disso, a minha criação daquela tarefa é muito melhor, eu sinto isso. Mas quando eu esqueço disso e escrevo enviesado, eu sinto que sinto não, né? É notável, assim, que com as perguntas que o Dev vem fazendo depois, que a minha escrita foi bem ruim. Então, acho que é uma das coisas que eu estou sentindo ultimamente. Eu preciso distanciar essa parte de conhecer o problema, de conhecer qual é o fluxo, para que eu possa escrever de uma forma imparcial, para a galera poder entender melhor. Algo nesse Legal. sentido. Legal. Qual que é o resultado positivo que você vê nisso, assim, quando funciona, né? Que você disse que dá para notar a diferença. O que você vê de positivo quando você consegue usar essa abordagem? Ela mais estruturada, quem for ler, quem for pegar aquela tarefa, eu sinto que tem menos dependência posterior de mim para entender o que eu quis dizer ali, né? Porque quando eu estou escrevendo e eu deixo levar pelo conhecimento prévio, eu acabo não evitando, mas eu acabo deixando partes importantes ali de como reproduzir, aonde ver tal coisa. E isso acaba afetando quem for pegar a tarefa. Então, eu acho que o tempo que a pessoa leva para poder tentar entender, me comunicar, e aí eu fazer uma contra-resposta, digamos assim, eu acho que ganha no tempo e na qualidade mesmo. Massa. Boa. Bom exemplo. Mais alguém aí? Gil, quer puxar? Cara, não digo recentemente, mas o que sempre me ajudou foi não hesitar, sabe, em perguntar as coisas ou expressar o que está incomodando, a comunicação sem medo, sabe? Você poder falar ali e ser ouvido de fato, não ser deixado de lado igual você fica projetando na tua cabeça às vezes, sendo negativo. Boa. E olhando um ponto mais prático, assim, para você que entrou mais recente até no time e já tinha a gente já tinha uma carga ali de rotina de trabalho, cultura e tudo mais, qual que foi o papel das documentações no seu onboarding e depois com você no papel de produzir essas documentações? Como que você diria que foi o impacto dessa forma de comunicação e citar algum exemplo e tal? Na prática, eu diria que isso vai até hoje, né? A importância e a necessidade que às vezes eu até esqueço que eu tenho. E uma das coisas que ajudaram bastante é ter um motivo para isso. Uma task em si que pede algo naquele conteúdo, naquele contexto, e daí eu achar aquilo e acabar podendo usar ela sempre, sabe? Você meio que desbloqueou uma habilidade, assim, e conseguiu continuar usando aquilo, não só para usar, mas também para pegar um template para você fazer as suas próprias, né? Quando você achar uma que não exista lá, você pode criar e tal.
Mas a documentação me ajuda diariamente. Você consegue lembrar de algum caso específico em que você recorreu a isso e como é que foi? De repente estava travado em alguma coisa ou estava assumindo uma informação e depois descobriu que era outra? Teve algum caso que você consegue lembrar? Eu não sei dizer se encaixa nessa situação que eu vou falar, mas eu tenho um problema que é, eu li isso agora, amanhã eu não vou lembrar o que é, se eu não tiver feito de novo. Chama Depois. não ser um computador esse problema. Então, mas voltando de novo às POPs, né? Elas me ajudam sempre, porque eu vou e volto nelas o tempo todo. As POPs que são como que é a sigla mesmo, Cassiano? Procedimentos operacionais padrão. Exatamente. Eu leio elas praticamente toda vez que eu vou assumir o suporte ali, né? E eventualmente eu acho uma coisa e outra que pode ser acrescentado, pode ser incrementado, enfim. Sei que é essencial para mim hoje. Não consigo me ver sem. Não consigo me ver sem estar usando elas. Irado. Porque significa que elas estão cumprindo o papel delas, né? Era exatamente isso, não lembro quando a gente introduziu, que tipo, era, cara, você tá fazendo alguma parada que você sabe que você vai fazer de novo, ou que alguém vai fazer de novo em algum momento, vamos escrever uma POP, porque ela vai salvar a gente. Né? E ela salva, né? Muito massa, legal. Boa. Gabriel. Uma coisa que tá ajudando bastante ultimamente, que eu vi que tá dando resultado, é nas análises das tarefas, eu tentar explicar o problema ali, a minha resolução do problema, ou, enfim, minha análise no geral, de uma forma como se fosse um tutorial, assim, explicando ali com passos, né, tipo, passos lógicos, um atrás do outro, e com imagens também, para tentar deixar o mais claro possível, assim, para outra pessoa entender, e eu conseguir passar a minha ideia ali, né, do que eu encontrei ali de problema, do que eu posso encontrar de solução e tal. Eu fiz isso bastante ali nas últimas tarefas, acho que até o Cassiano está envolvido, ele pode falar um pouco, se ele achou ok ou não. Mas é uma coisa que eu achei que tá funcionando, assim, e tá ajudando até para mim, depois também, quando eu vou revisar, né, quando eu vou implementar a tarefa também, eu consigo voltar no que eu escrevi antes, né? Até porque às vezes eu esqueço mesmo, ou perceber coisas novas, enfim. Fica uma documentação legal ali. Acho que é isso. Massa. Eu vi vários exemplos já das documentações que você fez recentemente, tô curtindo bastante. E uma coisa isso que você falou me fez lembrar que, não sei se todo mundo pensa assim ou age dessa forma, né? Mas eu tenho a tendência natural de ser muito sintético, assim, tipo... E não é sintético no bom sentido, é ser sucinto demais, assim, ser muito... falar com poucas palavras e tal, e fazendo isso, às vezes eu acabo omitindo muita informação, ou esquecendo de colocar pontos importantes ali, que depois poderiam me ajudar, porque eu mesmo vou esquecer, ou poderiam ajudar outra pessoa e tal. E quando eu vou escrever, eu tenho que ativamente pensar, tipo, cara, eu vou tentar ser o mais verboso possível, sabe? Tipo, não importa se isso aqui ficar gigante, o importante é que a informação saia da minha cabeça, sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho essa tendência natural de super simplificar a parada, assim. É o contrário da minha fala, porque na fala eu sou muito verborrágico e sempre tento explicar de 2, 3, 4 vezes diferente a mesma coisa em seguida. E no texto não, parece que dá uma preguicinha ali de escrever e de dar outro exemplo e de reforçar e tal, sabe? Então, acho que essa documentação mais extensa e mais passo, que nem você falou, dando mais tempo ali para transmitir informação mesmo, acho que é bem importante para a gente que está comunicando uma quantidade grande de informação e de detalhe técnico também através desses textos, né? Eu acho bem legal, falando da minha parte, assim, tipo, vendo como se documenta as coisas, porque dá pra ver certinho, tipo, a tua linha de pensamento, assim, como que ela foi se desenvolvendo, sabe? E é legal porque você já vai fechando várias lacunas, assim, de tipo, por que você não tentou fazer aquilo? Por que você não tentou fazer aquilo? Tipo, já tá explicado o caminho, assim, das pedras, né? E até vira uma espécie de documentação da evolução do projeto, assim, eu acho bem legal, sabe? Eu acho que é bem rico, assim, porque é um texto que ele cobre várias pontas, assim, de tipo, qual problema você está resolvendo,
por que você está resolvendo, como você está resolvendo e eventualmente até como testar ele, porque o tutorial ali que você dá já cobre todas as áreas, assim. Então, tipo, é um texto só que ele sintetiza várias paradas, assim, eu tô achando bem massa. Parabéns, inclusive, eu te dei um kudos ontem lá na Retro. Obrigado. Mas é isso, porque tipo, eu aprendi muito, tipo, eu gostava muito de seguir fóruns antigamente e tal, e, sei lá, desde a minha época de mais novo, assim, eu seguia muito tutorial na internet, então essa é a minha forma de aprender e também a minha forma de ensinar, eu acho, tipo, de passar a informação, né? Não ensinar, mas de transmitir a informação, porque é a minha forma de receber a informação, então eu acho que é uma coisa fácil de digerir, assim. Mas é isso. Nossa, é um formato muito bom. Isa, quer trazer algum ponto? Algo que te ajudou a se expressar melhor aí com o time? Dentro do time, né? Eu acho que é mais ou menos o que o Marlon tinha comentado, mas a Gabriela até no caso me lembrou que às vezes eu tô fazendo as minhas coisas aqui concentradinha e daí eu acho que todo mundo tá a par do que eu tô fazendo e daí eu resumo e jogo pros outros, tipo, ó, tá aqui o resumão do que eu fiz e vocês que se virem pra entender. E a Gabriela me deu um puxão de orelha por causa disso, tipo, nem todo mundo tá a par do que você tá fazendo. Então, se lembre disso e às vezes é melhor você fazer um textão ou explicar 50 mil vezes e todo mundo entender. Então, é uma coisa que agora eu tô trazendo para mim para tentar me comunicar melhor. Tipo, nem todo mundo tá dentro da sua cabeça, querida, seja mais clara. Boa. Eu acho que tem até um nome para essa sensação de que todo mundo sabe o que você tá fazendo, que acho que é efeito spotlight, se eu não me engano. Não sei se tem tradução. Que é tipo, essa tendência que a gente tem de achar que todo mundo tá percebendo a gente, né? Em qualquer lugar que a gente tá, ou do que a gente tá fazendo e tal, e não é verdade, né? A maioria das pessoas tá preocupado com a sua própria vida e não tá nem aí para o que você tá fazendo, ou não tá olhando, não tá percebendo e tal. Isso serve para presença ali física, mas também serve para comunicação, né? Que às vezes a gente acha que todo mundo entendeu tudo que a gente falou e sabe exatamente, e que essas coisas que a gente falou significam para as pessoas exatamente as mesmas coisas que significam para a gente, né? Por causa dessa sensação de que tá todo mundo prestando atenção o tempo todo, né? Sim, é isso que eu estou tentando melhorar na minha comunicação, tipo, não ser mais clara nisso. Lembrar que nem todo mundo vai seguir a mesma linha de raciocínio que eu. Legal. Então vamos aqui para o próximo ponto. Comunicação é igual a código, a gente só melhora praticando. Não precisa ser orador profissional, mas dá para treinar um dia. Escrever um resumo curto antes de postar, revisar uma mensagem antes de enviar, pedir feedback se o que você escreveu fez sentido. E coletivamente temos várias chances de praticar. Um code review bem comentado evita várias reuniões depois, e fóruns como este servem como laboratório para exercitar a troca. Então eu pergunto, que pequenos hábitos a gente pode adotar como time para melhorar nossa comunicação? E aqui vale tudo, hábito que você já aplica, hábito que você ouviu por aí e talvez possa funcionar para a gente, qualquer coisa que possa contribuir com a nossa comunicação. Pode ser achismo também, tipo, eu acho que se a gente fizer isso, pode melhorar. Sempre conferir se você está com o microfone aberto. Vai melhorar a comunicação de todos. Ou ele tá com o fone fechado também. Ou ele meteu o pé. Eu tô desde que você perguntou pra mim falando. Aí, ó, viu? Inclusive eu falei não falar, evitar falar mutado, tá ligado? E eu tava mutado na prática. Então, eu acho, né, usando o achismo, que é tentar não forçar, mas se engajar independente seja programação, seja marketing, seja design, seja o que for ali. E com isso você vai se adaptando a trabalhar com cada um, né? Porque não a gente tem a nossa cultura, nossos princípios e tal, mas é individual o trabalho ali em si, de qualquer forma. E a dica seria essa: entrar ali na mob, entrar ali no grupo, tentar se engajar, perguntar se pode ajudar, ou só ficar ali para falar do tempo chuvoso. Eu sei que aos poucos você vai desenvolvendo ali uma forma de comunicação bem melhor. Não só no momento, mas para uma futura atividade também. Boa.
O Gil trouxe uns pontos importantes aí sobre a atitude de comunicação, né? Alguém consegue pensar em outras opções que tratam mais da forma de como se comunicar, além das atitudes? Cara, eu gosto sempre de fazer um experimento que é mudar o tom da minha escrita para ver qual tem o melhor efeito, assim. Então, tipo, conforme a gente vai conhecendo mais as pessoas e entendendo elas, e o ambiente permite, lógico, né? Tipo, a gente é uma empresa pequena aqui e tal, não precisa daquele rigor do corporativismo, né? Mas eu gosto de experimentar, assim, com vários tons diferentes para ver o que funciona melhor, sabe? De tipo, de algo mais técnico, né? Mais rebuscado, mais pedante, até um completo oposto disso, assim. De tipo, me aproximar na comunicação escrita do que seria a comunicação verbal com aquela pessoa, assim, né? E isso serve não para mandar inbox, serve para o jeito que eu comento card no ClickUp, code review, sabe, chamada, cobrança, qualquer outra coisa, assim. E adaptando esse discurso baseado na pessoa, na situação, assim, porque eu percebo que isso tem um impacto muito bom, sabe? Às vezes, quando a gente adicionando complexidade ao discurso, assim, eu sinto que ele cria uma barreira, sabe? Tipo, porque você começa a querer dar mais volta às vezes, né? Ou manter uma parada num nível de formalidade que não é necessário ali. E aí essa barreira eu acho que ela só causa um desserviço. Eu não tô falando que a comunicação formal é ruim, né? Mas que, tipo, eu gosto de adaptar ela para situações diferentes. E sempre que eu posso, assim, ir quebrando essas camadas, sabe? Porque eu acho que fica muito mais tranquilo, assim, de você se comunicar com a pessoa. Tipo, se você já tem um pouco mais de intimidade com ela, né? Já sabe como ela se comporta, sabe como ela fala. Você escrever já esperando aquele tipo de resposta, assim, eu acho que ele facilita muitas coisas, sabe? E eu tô sempre brincando com isso, assim. Tô sempre mudando e experimentando, assim, tá ligado? O que acontece se eu escrever mais técnico, menos técnico? Eu acho que isso é um exercício bem legal de fazer. Legal. Mais alguém Aproveitando quer que trazer? o Cassiano falou sobre essa parte de formalidade, eu tenho um problema em escrever formal, seja para qualquer pessoa do time, seja, enfim, para qualquer pessoa eu tenho um problema de escrever de forma formal porque eu entro numa filtragem muito absurda, tá ligado? Tipo, basicamente a filtragem eu fico tentando manipular aquilo que eu quero passar para não tentar passar uma coisa negativa, mas a mensagem que eu quero passar é algo, tipo, se aconteceu algo negativo, eu preciso passar essa mensagem, né? Só que quando eu vou tentar deixar isso formal, eu fico filtrando tanto que eu não consigo dizer nada, tá ligado? E acaba que, no final das contas, a minha mensagem não tem pé nem cabeça. É exatamente sobre essa parede, assim, que eu tava falando, que se constrói quando a gente tenta ser muito formal quando não precisa, sabe? Porque você acaba tendo, tipo, que dar muita volta pra chegar lá, porque você não quer tocar, só que daí a própria essência da mensagem, ela vai se perdendo na parada, sabe? Sim. Seria muito mais fácil você mandar uma frase ali que é exatamente aquilo que você queria falar, né? E a pessoa compreender. É lógico que, assim, tem um equilíbrio, né, de respeito e tal, né? Acho que eu não preciso nem entrar muito nesse critério, né? A gente é uma empresa, né? Não é um bar, né? Você vai sair xingando e tal, e nem sendo extremamente grosseiro ou direto. Mas eu acho que a comunicação informal não é necessariamente igual à grosseria, tá ligado? Ela é só mais direta, né? Tipo, pô, velho, isso aqui não foi legal, tá ligado? Diferente de, gostaria que prestasse mais atenção, pois momentos como esses levam a interrupções, que não sei o que, tá ligado? Tipo, porra, cara, fala logo o que tu quer, mano. Pô, sei lá. É interessante ser objetivo. Cagou no pau. Um cagou no pau um pouco mais bonitinho, né? Tipo, pô, cara, aquele negócio lá que rolou aquele dia lá, pô, não foi muito massa, né? Pô, atrasou tudo aqui, zoou, ou sei lá. É melhor do que um cagou no pau e pra mim é melhor do que né? Nossa, 2 parágrafos ali de pura bateção de luva branca, sabe? Boa. Mais alguém? Dicas, hábitos? Eu tenho uma dica também. Vou monopolizar essa parte. Que também tem a ver com a comunicação escrita, mas agora com a interpretação. Que é a dica... Acho que essa é a dica aqui, ó. Dica-chave do podcast. Corte do podcast, Cassiano falou. Nunca, jamais... leve as coisas para o pessoal ou leia com emoção a mensagem de outro coleguinha, cliente ou amigo, sabe? Não atribua sentimentos às palavras escritas, pois esses sentimentos são seus e não dele. Cara,
essa parada é essencial, assim, eu acho, né? Porque é muito fácil da gente fazer isso. É muito fácil a gente interpretar um ponto final como grosseria, né? Uma vírgula, aí, 2 vírgulas seguidas que fazem uma pausa um pouco mais enfática, ali você já lê com um tom de cinismo, imaginando, sabe? Tipo, é muito fácil disso. Tem a outra máxima, né? Que não sei quem me falou a primeira vez foi o próprio Johnny, né? Que a responsabilidade de ser entendido é de quem fala, né? E não de quem ouve. Mas, se você está lendo também com um viés totalmente deturpado emocional, você vai interpretar errado, assim. Então, acho que a parada não leva pro pessoal, sabe? Não leva pro pessoal nunca, porque geralmente não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Ela só quis dizer o que está escrito e nada além das outras 20 camadas que você colocou. Para quem está escrevendo e sofre muito com isso, é fácil de você alterar um pouco essa percepção quando você conhece a pessoa que está lendo, botando um emoji, né, no final, né, às vezes tirando o ponto final, né, às vezes não colocando as letras maiúsculas no lugar certo, assim, já dá uma quebrada naquela frase. Mas o corte aqui não leva pro pessoal as paradas, não leia levando pro coração as coisas. Boa dica. Momento sabedoria do podcast da Arbeit. Que eu nunca lembro o nome e só chamo de podcast da Arbeit. Eu acho que eu nunca falei o nome desse podcast na minha vida. Podcast da Arbeit, o podcast da Arbeit. Bem-vindo ao podcast da Arbeit, o podcast da Arbeit, o podcast da Arbeit. Eu nunca lembro. Boa. Esse negócio aí da... Cara, emoji é uma parada que eu, por muito tempo, relutei em usar. Porque eu era um cara meio chatão, assim, de escrever tudo na forma culta padrão, tá ligado? E o que me convenceu de usar emoji não foi nem não foi nem facilitar o entendimento da pessoa, porque eu conseguia fazer ela entender o que eu queria, só que dava muito trabalho, porque eu tinha que escrever muito completo. Foi pra diminuir o trabalho de escrever, tá ligado? Então, tipo, em vez de eu escrever um parágrafo que vai setar o tom certo pra passar a informação, eu botava o emoji. E aí só a informação com o emoji já vira informação mais emoção, pronto, a pessoa entendeu, tá ligado? E o Cassiano falou, tipo, ele vira um atalho mesmo, vira uma compressão de informação, tá ligado? Nem existe uma carinha feliz. Eu só tenho um problema em encontrar o emoji certo, porque às vezes a emoção que eu tô pensando eu não encontro de jeito nenhum. Aí fica aí a dica pra alguém fazer uma disrupção no mundo dos emojis, bota um LLM pra interpretar o que eu tô pedindo pra me dar o emoji. Cacete. Eu ia falar, bota stickers no Teams. Porra, o sticker do X é no Discord. A Apple até lançou no Messages ali o Genmoji, que você usa IA generativa pra criar um emoji, mas não funciona, é uma merda, sai só porcaria. Eu acho que o WhatsApp tem uma coisa assim, nunca usei, mas eu sei que tem. Mas acho que, tipo, eu não sei agora se você fala, quero um emoji de carinha feliz, uma coisa assim, ou você coloca 2 emojis e ele faz uma mescla dos dois, enfim. No Message dá pra fazer tanto um do outro quanto misturado. Tipo, pega um emoji como referência e escreve alguma coisa. E se quiser, ainda pode pegar uma foto de alguém. Tipo, que nem, por exemplo, quando a pessoa é um contato, né? Que o iPhone ele já categoriza as fotos ali, separa dos contatos. Eu posso lá colocar, tipo, Gil, carinha feliz e, sei lá, videogame, sei lá, jogo de tiro de videogame. Aí ele vai tentar fazer uma mescla dessas 3 coisas, tá ligado? Só que não funciona bem, não. Engatinhando ainda. E você me lembrou uma experiência que eu tive por muito tempo, que é o joinha. Por muito tempo, eu não fui fã do joinha, tá ligado? Como resposta. É aquela história clássica da resposta de pai, tá ligado? Tudo que meu pai responde, tipo, não sei o que, é joinha, não sei o que, é joinha. Tudo certo, joinha. Tudo errado, joinha. Por muito tempo, esse joinha pra mim foi tipo um sarcasmo na resposta, sabe? Uma reação de sarcasmo, tipo, eu fiz lá o que você pediu, tá tudo certo lá. Daí eu mando um joinha. Tipo, pra mim o joinha era tipo, pô, muito bom, campeão. Você é o cara. Valeu. Hoje em dia eu levo isso como meme, né, pessoal? Claro, quando tem um joinha envolvido. Não é aquela coisa do emocional, né? Da emoção ali. Você que tá interpretando desse jeito. A outra pessoa tá só confirmando, tá só não te deixando no vácuo, tá ligado? Mas por muito tempo, e até hoje eu uso como piada. Às vezes eu tô aqui e tal, recebo um joinha e falo, né? Eu sou campeão, né? Pode crer. Enfim, é isso. É o que o Cassiano falou ali, né? De você dar uma interpretação a mais pra Exatamente. informação. Uhum.
Uma coisa que me intriga um pouco parecido com isso é reticências. Pessoa que usa muita reticências para falar e deixa. É como se fosse aquele silêncio sarcástico, assim, sabe? Que você falou alguma coisa e deu tempo para outra pessoa entender o subtexto do que você tá falando, tá ligado? Isso me dá um pouquinho de. Meio passivo-agressivo. É tipo um passivo-agressivo, assim. Aí eu tenho que dar uma filtrada pra falar, cara, não, beleza, cadê a informação? Deixa eu ignorar essa reticência aqui. É a mesma coisa que o meu joinha. A reticência do passivo-agressivo pra mim é difícil. Tô lidando. Vou dar um joinha nesse comentário. A gente até mudou o joinha, agora é o checkmark lá, o verdinho. Antes era mais joinha, agora pra dar tipo ok pra alguma coisa. Eu uso mais o joinha pra dar ok, sim, eu uso mais o checkmark pra dizer que eu fiz alguma coisa, tá ligado? Ah, o feito, é verdade. Ou que eu aprovo aquilo. Que no caso das peças da Vicky lá, por exemplo, ela manda, eu dou um check. Boa. Beleza. Eu tenho uma dica, eu te dar uma última dica aqui. Que ela é um pouco mais prática e é mais voltado pra quem precisa falar, né? Tipo, mais pra oratória mesmo. Que é uma coisa que a gente fez, inclusive, no começo desse podcast, que é aquecer a voz, né? Tipo, falar um pouco, seja trocar assuntos diversos, mas, tipo, falar mesmo, sabe? Treinar a tua voz ali. Uma coisa que eu fazia muito, acho que ano retrasado, que eu precisei começar a apresentar algumas coisas na faculdade, e eu falava muito pra dentro, sabe? Eu falava minha voz meio pra dentro, assim, eu não conseguia me fazer entender, eu enrolava muitas palavras e tal. E uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi... eu lia, né, à noite, e foi ler de voz alta, sabe? Ler em voz alta. Eu li, como eu morava sozinho, não tinha problema, né? Mas, tipo, à noite, antes de dormir, eu começava a ler em voz alta, assim, tipo, todo o conteúdo do livro, e algumas vezes eu até meio que experimentava, assim, tentando, como se eu estivesse meio que apresentando aquilo, assim, tipo um treino mesmo, assim. E isso me ajudou bastante a diminuir, tipo, aquelas enroladas nas palavras que de vez em quando acontecia, e falar mais pra fora, sabe? Falar mais forte, assim, e até tremer menos na voz, às vezes, quando você tá ansioso. Então é uma coisa que ajudou bastante, assim, que eu acho que é legal. Nossa, projetar mais a voz pra fora, né? Eu tava fazendo... Eu até brinquei no começo, mas não era brincadeira, que eu tava realmente aquecendo a voz antes aqui da nossa conversa, e eu peguei o texto ali que eu montei e fiquei lendo ele várias vezes, e gravando e assistindo, né? E, cara, é absurdo, assim, tipo, a diferença de 2, 3 leituras, você já vê a diferença na projeção da voz, na pronúncia, até também para pegar partes do texto que, quando é texto, né, mas para pegar partes ali que você precisa dar uma adaptada, ou não pronunciar, né, por exemplo, eu não pronuncio muito R quando eu tô falando no final de frase, né, quando eu tô falando naturalmente. Só que quando eu leio, assim, se eu não prestar atenção, eu pronuncio, e aí fica estranho, fica automaticamente artificial, tá ligado? Então, tipo, é uma boa prática, né, de você se assistir falando depois e vai iterando em cima pra fazer pequenos ajustes, assim. Além de soltar a voz, como você falou. Eu faço bastante isso na review. Tipo, meio que quando eu vou apresentar alguma coisa, falar alguma coisa a mais ali na review, ou até em reunião também, dependendo, eu dou uma treinada antes ali, tipo, até pra ajuda também a, tipo, organizar os pensamentos, né? Quando não tem um roteirinho pronto já. Então te ajuda a organizar as ideias. É bem útil. Massa. Beleza, então para fechar, vamos resgatar 3 aprendizados. Primeiro, código é só uma parte do trabalho. O impacto real vem quando conseguimos conectar pessoas através da comunicação. Segundo, comunicar bem é habilidade, não dom. Todo mundo pode aprender e treinar. Terceiro, quanto mais a gente pratica no dia, mais natural fica. Então, com isso, eu espero que esse papo inspire cada um aqui a prestar mais atenção neste aspecto, seja escrevendo melhor, ouvindo mais ou dando feedback com mais clareza. Valeu demais pela participação de vocês e até o próximo fórum. Abraço. Tchau, tchau.